Quer saber tudo de maneira rápida e simples sobre globalização, aspectos positivos, negativos, ou como Milton Santos diz, a globalização como perversidade como realidade? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem saber tudo sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender esse mundão, entender também as nossas aulinhas de geografia, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que aqui no canal você vai ter tudo, principalmente aulas de atualidades, né, notificando para vocês o que vem acontecendo, e também aulas completas de geografia, a exemplo de globalização, beleza? Deixa seu like e se inscreve no canal, tudo bem? Bom, galera, é o seguinte, ó. Você entrou aqui nesse vídeo procurando o que seria a globalização. Globalização é um tema muito amplo mesmo, tá? Que eu poderia dar uma série de vertentes para vocês. Eu escolhi a dele, nosso queridíssimo professor Milton Santos, porque o Milton Santos, com certeza, é o maior geógrafo da história do Brasil. E quando a gente fala do assunto globalização, ele importa não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Então, obviamente, na sua provinha ou no seu vestibular, vai ser a vertente dele que vai ser colocada aí para vocês. Então, tudo aqui, ó, é sobre a visão do Milton Santos, beleza? Então tá. O que seria a globalização? A definiçãozinha, tá? É um processo histórico, ou seja, a globalização não é uma coisa nova e a globalização ela continua acontecendo, que promove, dentre outras coisas, tá? Maior integração social. Como assim, professor, integração social? As pessoas migrando pelo mundo. É um tipo de globalização, uma conexão mais forte entre as pessoas. A gente pode falar a nível cultural, então, por exemplo, a gente tem, sei lá, desde a indústria hollywoodiana até o Netflix, até, por exemplo, o Parasita, um filme sul-coreano que ganhou, e o K-pop, por exemplo. A gente tem, por exemplo, sei lá, os mangás japoneses, os animes japoneses. Então, hoje, há uma tendência de maior padronização cultural, uma disseminação dessa cultura, uma homogeneização cultural. E econômica. No sentido que, por exemplo, a gente percebe, somente quem investe em bolsa de valores, o quanto que, por exemplo, uma notícia que sai lá dos Estados Unidos, sei lá, a eleição americana, se determinado candidato ganha, ou pelo menos aparece bem nas pesquisas, isso impacta nas empresas americanas. Essas empresas americanas que têm filiais aqui no Brasil. E aí isso pode impactar no número de funcionários, fazer cair a nossa bolsa, aí o governo tem que aumentar a taxa de juros, diminuir e tal. Ou seja, as decisões, principalmente dos países mais desenvolvidos, mais globalizados, que participam mais ativamente dessa cadeia da globalização, interferem não só regionalmente, mas principalmente globalmente, tá bom? Entre os povos do globo. Ou seja, a globalização é essa união. E como que ela acontece, né? Por que ela foi motivada? Como que começou essa globalização? Na próxima lousa eu vou traçar para vocês um histórico, tá? De quando que ela começou e tal. Mas pense o seguinte, independente da época histórica, é sempre por conta da disseminação ou do desenvolvimento das chamadas redes geográficas. Eita, professor, o que é isso, né? Rede, para geografia, imaginem que é um sinônimo de uma palavrinha conexão. Então você fala assim, nossa, o mundo está em rede, o mundo está conectado, as pessoas estão em rede, estão conectadas. Só que para a geografia, a gente pode dividir essas redes geográficas que promovem o processo de globalização em dois tipos, que é a rede material e a rede imaterial. Penso eu que o nome ele já ajuda um pouco a gente a descobrir o que é, né? O que seria uma rede material? É tudo aquilo que conecta, conexão, coisas concretas. Então, mais simplesmente, né? Pessoas e mercadorias. Vamos pensar, por exemplo, uma rodovia. É uma rede material, porque está conectando pessoas, mercadorias, transporte e tal, né? Uma aerovia, uma hidrovia, uma ferrovia. Tudo aquilo que conecta pessoas e mercadorias, coisas concretas, não abstratas, é o que a gente vai chamar de rede material. Vocês acham que houve uma melhoria das redes materiais? Só muito, né, galera? Se a gente for pensar, por exemplo, lá na época da colonização brasileira, que é quando vai começar o processo de globalização, para você sair de Portugal e chegar no Brasil, era questão o quê? De meses? 4, 5 meses? Hoje em dia, vocês aí, galera, que com certeza são ricos, viajam constantemente para a Europa, pode perceber que você demora o quê? Umas 9, 10 horas para fazer o processo? Então, aparentemente o mundo se encurtou. Por quê? Porque as redes materiais elas se desenvolveram. É muito mais fácil você ir, seja de navio, de avião, enfim, galera, qualquer transporte que você faça, ele é muito mais rápido, muito mais ágil. E isso promove uma integração maior, econômica, socialmente e culturalmente dos povos do globo, tá bom? Mas se isso melhorou e ajudou a impulsionar o processo de globalização, as redes imateriais então nem se fala. O que seria a rede imaterial?
Tudo aquilo que transporta coisas não concretas, coisas abstratas. Basicamente, o que transporta informação, transporte de dados bancários, percebe? Então, por exemplo, o que a gente pode considerar como uma rede imaterial? Internet, telefone, a televisão, jornais, rádios, tudo dados bancários, né? Bancos, eles locomovem. Quando você, por exemplo, faz uma transferência bancária, sei lá, você trabalha para um colégio, o colégio vai lá e te paga. Não é que sai um carro forte, assim, ó, de dinheiro do banco, sei lá, qualquer do seu colégio, qualquer que seja, aí ele pega aquele dinheiro, aí ele transporta concretamente e deposita na sua conta do banco. Não existe isso. São informações que estão sendo levadas. Então você pode, galera, a qualquer momento agora, investir numa ação. Você pode, a qualquer momento, transferir, sei lá, para uma poupança, transferir até para outro país, desde que você pague uma taxa, claro, né? Mas tudo isso por meio do seu celular. Ou seja, a disseminação das redes imateriais, ela aprofundou muito esse processo de globalização. E aí eu cito para vocês, se vocês entrarem em qualquer site agora de notícias, o G1, o Sputnik, sei lá, qualquer um, você vai ver exatamente o que está acontecendo em qualquer país do mundo, no Japão, na China, tal, momentaneamente. Pra gente é tão natural que a gente nem se liga o quanto que isso é estranho, é recente no processo histórico. Para vocês terem uma noção, a primeira guerra que foi televisionada ao vivo foi a Guerra do Golfo, de 1991, Iraque e Kuwait. Até então, galera, não tinha essa noção. Hoje você vê lá, né? Tem na Síria, no Iraque, no Afeganistão, você vê as coisas acontecendo. Antigamente isso não existia, percebe? Para vocês terem uma noção, o Brasil, ele vai se tornar um país, Getúlio Vargas, né, vai assumir o poder em 1930. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, dentre outras coisas que ele fez, ele contratou uns carinhas chamados de sertanistas para tentar interiorizar a ocupação brasileira. Muita gente pensa que foi o JK que começou com isso, não é mentira, foi o Getúlio Vargas bem antes. Claro que o JK foi mais intenso, mas foi o Getúlio Vargas. E aí ele foi encontrando povoados que não tinham ali uma circulação, não tinham noção do que estava acontecendo no Brasil, completamente isolados, tanto de rede material quanto rede imaterial. E aí ele percebeu que existiam pessoas que nem sabiam que o Brasil não era mais um império. Mas o Império, o Getúlio Vargas, 1930. O Brasil não proclamou república em 1889? Sim! Ou seja, já sabia há 41 anos que tinha sido proclamada a república, passou toda a República Velha, e a galera não tinha nem noção do que estava acontecendo no território brasileiro. Por quê? Porque não tinha informação, tá? Então, isso aqui, ó, é o que promove a globalização. E aí, claro, né, a gente já pode até um pouquinho associado no spoiler da aula, o quanto que o impacto, a condição financeira que você tem de ter acesso a redes imateriais e materiais facilita a inserção de uma pessoa ou de um país no processo de globalização. Belezinha? Mas antes dos spoilers, tira um print aqui, ó, que essa luz é bem importante. Tentando então ver um processo o histórico desse período de globalização, eu diria assim, cara, que a gente, cada década, cada século que vai passando, que uma nova inovação vem surgindo, claro que isso vai aproximando o mundo, né? Aliás, tem uma fotinha, galera, bem famosa de um cara chamado David Harvey, tá? Que é um geógrafo, também um pouquinho sociólogo ali, que tem um livro chamado Condição Pós-Moderna, que é bem interessante para esse processo de globalização. É um termo que talvez vocês encontrem nas suas provinhas, chamado de aldeia global. Eita, professor, o que é isso, né? O que é essa aldeia global? Se vocês observarem, aparentemente o mundo vem passando por um encurtamento do espaço-tempo. Professor, como assim? Em que sentido? Que nem eu falei para vocês há momentos atrás, quando a gente ia sair, por exemplo, de Portugal e ia para o Brasil, demorava 4 meses. Agora demora menos de um dia. Ou seja, parece que o mundo ficou mais curto. Os espaços estão mais curtos. Geograficamente falando, claro que não, né? Tô falando assim, do ponto de vista social, do ponto de vista de tecnologia. Parece que os espaços eles estão se encurtando. As distâncias estão se encurtando. Então, ao mesmo tempo, e olha que paradoxal que é, né? Ao mesmo tempo que a globalização ela permite essa quebra das barreiras, essa queda das distâncias, você, galera, se quiser, por exemplo, ir para a China hoje, é muito mais fácil do que ir para a China há 2 séculos atrás. Se você quiser ter informações do Japão agora, você consegue ter informação ao mesmo tempo. Então, aparentemente, nessa quebra de barreiras, ao mesmo tempo, ela promove um encurtamento, fica mais curto, percebe? Então há um encurtamento do espaço-tempo. Essa é a ideia de uma aldeia global. Como assim? Aldeia, você pensa numa aldeia indígena, ou seja, todo mundo se conhece, todo mundo troca informações, eu troco mercadoria aqui e tal, cada um tem a sua função. Hoje o mundo, ele tá tão globalizado, tão interligado, que parece que o mundo inteiro, por isso global, é uma aldeia global. O mundo inteiro se comporta com essa proximidade bastante significativa.
Tudo bem? E aqui, ó, eu posso analisar para vocês os 4 pontos que eu, pelo menos, considero mais importantes do processo de globalização. Com toda certeza, o inicial é o período das grandes navegações. É o que a gente considera como o momento inicial do processo de globalização. Até então, claro que existia, né, relações econômicas, tudo tal. Mas esse momento no qual os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, se lançam ao mar, buscando colonizar a América, buscando colonizar a África, a Ásia, tudo tal, é o processo que a gente consegue perceber uma intensificação, uma união desses povos. Claro, uma união forçada, mas uma união, percebe? Então, o processo das grandes navegações, onde a circulação de mercadorias, de informações começou a se dar de maneira mais significativa, é bem interessante. Aliás, ó, dica aqui, se você quiser saber mais ainda sobre globalização, tem um documentário dele, Milton Santos, chamado Por uma Outra Globalização. Tem no YouTube, tá? Simplesinho, você coloca aí Por uma Outra Globalização. É um documentário relativamente longo, tem algumas imagens do Milton Santos, né, nosso ídolo querido, mas é interessante porque ele faz uma crítica social. A gente tem que saber, galera, de verdade, o Milton Santos, ele é ligado à vertente mais marxista. Ele não é um marxista dogmático, mas ele é uma vertente um pouco mais marxista que tem uma interpretação mais crítica de sociedade. Então você pode brigar com o Milton Santos, tá? Ele não pode mais brigar, né? Ele já faleceu, tá? Ou você pode aprender com um cara, tá? Que apesar disso que você pode não concordar, tem seríssimas contribuições para a ciência geográfica e, mais importante, é o que vai aparecer na sua prova, beleza? Então tá. Então começou com as grandes navegações. Mas um momento, galera, que esse aqui crucial, vou até colocar um asterisco nele aqui, ó, que é a terceira Revolução Industrial, de 1960 a 1970. Essa terceira Revolução Industrial, ela promoveu, dentre outras coisas, é o que a gente vai chamar também, né, da Revolução Técnico-Científica. A Revolução Técnico-Científica, e que alguns colocam uma terceira palavrinha, Técnico-Científica Informacional. Qual que é a ideia? Essa terceira revolução industrial foi a revolução do toyotismo, a revolução das inovações tecnológicas, da automação, da química fina sendo produzida, do encurtamento das distâncias. As redes geográficas, tanto materiais quanto imateriais, se desenvolveram demais nessa época, tá? Para vocês terem uma noção, essa revolução técnico-científica, esse técnico vem de qualificação de mão de obra, ou seja, promoveu uma integração de mão de obra muito importante, mas e esse científico vem de produção de conhecimento. É típico, por exemplo, da terceira revolução industrial, o surgimento dos chamados tecnopolos, ou seja, locais onde você tem a produção de conhecimento associada à aplicação industrial. Aqui no Brasil, São José dos Campos, que você tem a Embraer e o ITA, são o maior exemplo com toda certeza, tá? Ou seja, a terceira revolução industrial é um momento de intensificação de globalização, porque as tecnologias geradas elas foram muito importantes. Só que, cuidado, não era uma total globalização ainda, por quê? Porque nessa época aqui, a gente ainda tinha um mundo bastante dividido. Um mundo dividido em primeiro mundo e segundo mundo. O primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista. Então, União Soviética, a Polônia, a Ucrânia, a Iugoslávia, que não era ligada diretamente à União Soviética, mas também era um país socialista, eles impediam o processo de globalização mais intenso. E é por isso que eu vou colocar para vocês aqui, ó, o processo de nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é o período geopolítico que começa após 89, segundo alguns historiadores, é o fim da Guerra Fria, 89 é quando cai o Muro de Berlim, ou em 1991. 91 é quando a gente tem o fim da União Soviética. Depende do historiador, considera que 89 é o fim da Guerra Fria, ou 91, que é a queda da União Soviética, tá? Mas fato é, com a nova ordem mundial vindo, Rússia, os países do leste europeu, eles começam a se integrar de maneira mais significativa ao processo de globalização. A prova disso, o leste europeu, principalmente, sei lá, Letônia, Lituânia, Estônia, Croácia, Romênia, Bulgária, todos esses países, eles ingressam na União Europeia, que é uma característica da globalização, a formação de blocos econômicos, por exemplo. Essa integração econômica, essa tentativa, pelo menos, de formação de blocos econômicos, tá bom? E hoje a gente pode falar que estamos passando por uma nova revolução, um novo período de integração dessa globalização, principalmente com a chamada quarta revolução industrial. A gente não consegue ter tantos detalhes ainda, porque a gente está passando. Geralmente é muito melhor para um geógrafo, um historiador, um cientista das ciências humanas perceber o que já passou e tentar analisar aquele período. A gente está passando por isso aqui ainda, então a gente não sabe quais vão ser as grandes mudanças. Mas essa quarta revolução industrial é a revolução da inteligência artificial. Então, se a terceira é a revolução dos robôs, então você vai lá, automatiza um processo para a máquina fazer o processo para você,
Aqui você não precisa nem programar. Aqui você cria uma inteligência artificial que vai programar as máquinas. Cara, isso aqui é muito significativo. Isso aqui pode promover uma revolução nessa integração entre povos, cultura, sociedade. E claro, as inovações da tecnologia 5G, a tecnologia 5G, galera, é uma velocidade de internet muito significativa, que dizem, né, depende da Huawei e tal, enfim, tem várias empresas, a Huawei da China é a que está mais à frente. Para vocês terem uma noção de velocidade, vai fazer com que você baixe um filme inteiro no seu celular, em questão de 2 a 3 segundos. Vocês percebem a inovação que é isso? Ah, professor, que legal, então agora eu vou poder ver vídeo no YouTube rápido. Não é só isso, tá? A gente está falando de uma capacidade de internet tão grande que vai poder fazer, por exemplo, movimentos remotos com precisão à distância, com intervalo de 2 a 3 segundos para conseguir fazer o processo. Então a gente está falando, por exemplo, de médicos que podem operar pacientes à distância. A gente pode falar, por exemplo, de torres de comando que controlam aviões, carros, etc., à distância também. Isso aqui pode ser um indício, o início do processo de uma globalização nunca vista antes na história. Mas claro, é muito novo, tá bom? Então a gente precisa ver o que vai acontecer ainda. Mas esses 4 momentos são os mais significativos. Tira um print da lousa aí que na próxima luzinha a gente vai falar sobre alguns probleminhas da globalização. Porque o que eu tô vendendo para vocês, sensacional, globalização, meu, sucesso. Algumas críticas, tá? Então, ó, tira um print aí que é bem legal. E para finalizar nossa aulinha, falar um pouquinho sobre as consequências dessa globalização, tá? Duas são as maiores, a gente consegue tirar várias dentro delas que eu vou comentar aqui com vocês. A primeira, uma tendência à padronização cultural. Ah, entendi. O Ricardo falou, então, que todas as culturas vão ficar iguais. Não falei isso. Mas fato é, nós temos hoje as transnacionais se espalhando pelo mundo. E cada vez mais fácil espalhar essas transnacionais. E elas vão mostrando ali um certo padrão de comportamento. Então, por exemplo, todas as pessoas tendem a se vestir da mesma maneira. Todas as pessoas tendem a usar as mesmas redes sociais. Todas as pessoas utilizam os mesmos e-mails. Todas as pessoas utilizam Amazon, Google, Apple mais ou menos, né, porque é meu carinho, mas enfim. Percebe? Há uma tendência dessa padronização. Até em questão de alimentação. Todo lugar, por exemplo, tem um McDonald's, tem um Burger King. Isso é a globalização. E as pessoas vão se comportando cada vez mais da mesma maneira. E claro, tanto os traços orientais vêm aqui para o mundo ocidental, quando o mundo ocidental principalmente coloca os seus traços lá. Por exemplo, o Japão hoje atravessa um grave problema. Por quê? Porque o relevo deles, a característica deles, não é propícia para comer carne vermelha. Por isso que eles sempre estiveram muito acostumados, né, com peixe e tal, essas coisas. Só que a globalização fez com que cada vez mais a sociedade oriental, principalmente os japoneses, gostassem de comer carne. E eles são obrigados a importar da Austrália, dos Estados Unidos, representando um certo peso econômico para eles. Da mesma maneira, eu, por exemplo, sou da década de 90, né, nasci em 1990. Quando eu era pequeno, o que era a comida japonesa? Nossa, que nojo, quem come isso aqui, peixe cru e tal. Hoje em dia, você tem, sei lá, temaqueria e tá embaixo de posto de gasolina. Ou seja, é uma junção. O K-pop, os animes, tudo isso é representação desse processo de globalização. O filme Parasita, né, que eu falei pra vocês, ter ganhado, também é um ótimo indicativo do quanto que as culturas elas vão se miscigenando. Claro, ainda existem polos de resistência. Eu não tô falando pra vocês, né, que a Índia é igual ao Brasil. Claro que não. A Índia ainda tem uma sociedade bem típica deles. Os países mais subdesenvolvidos, menos adaptados, que têm menos acesso à rede material e imaterial, eles tendem a ficar um pouco mais alheios ao processo de globalização. Mas os países mais desenvolvidos, principalmente os países emergentes, e aquela mescla, né? Estados Unidos, Canadá, União Europeia, tal, Japão, é uma tendência de miscigenação cultural. Tudo bem? Então, é uma característica pura e simples. Só que isso aqui é o que o Milton Santos vai chamar também da globalização como perversidade. O que eu estava falando para vocês era a globalização como fábula. Como assim, professor? A globalização é linda, a globalização promove a integração entre os povos do globo, economias, você consegue ter emprego em qualquer lugar. Pô, beleza, que legal, hein? Legal. Mas e a globalização como realidade e a globalização como perversidade, segundo Milton Santos? Ela promove um aumento da desigualdade. E aqui eu falo para vocês desigualdade tanto social intra-país, ou seja, dentro do Brasil, quanto a desigualdade social extra-país, entre países diferentes. O Milton Santos, por exemplo, no livro dele, né, por uma outra globalização, ele usa o exemplo de Estados Unidos e Tanzânia. Antes do processo de globalização, os Estados Unidos ele era mais rico que a Tanzânia, beleza? Cerca de 16 vezes. Depois do processo de globalização, questão de 30 anos,
dobrou essa diferença. Os Estados Unidos hoje é 32 vezes mais rico do que a Tanzânia. Por quê? Porque há uma tendência de espalhamento dessa questão cultural. Mas pensa, quais são os centros de produção cultural ainda hoje? O chamado soft power. O que seria esse soft power, professor? É o poder que um país tem de influenciar o outro, não por meios físicos, militares, mas por questões culturais. Pensa na sua vida o quanto de produtos americanos você consome, quanto de filmes americanos você vê, quantos seriados americanos você vê, e isso vai fazendo com que eles tenham um poder geopolítico muito significativo, que dificilmente os chineses vão conseguir tirar deles. Por isso que eu falo, né? Será que a China vai se tornar a nova potência mundial? Economicamente é bem possível. Agora, militarmente, eles estão bem longe mesmo, e culturalmente, eles estão muito mais longe ainda. Algumas transnacionais vêm surgindo, né? Sei lá, a Lenovo, a Xiaomi, a Huawei, são empresas importantes. Mas superar o soft power americano, essa influência cultural que eles estão bem longe, tá? E por que tem esse aumento da desigualdade? Porque as redes geográficas efetivamente melhoraram. Você tem aí comunicação, transporte. Mas será que todo mundo é acessível a isso? Pensa, por exemplo, eu sou morador de São Paulo. Se eu quiser ir para o interior de São Paulo, eu gasto de verdade mais ou menos, vamos pegar Marília, por exemplo. Eu gasto R$ 80 de pedágio para ir, porque é muito caro as rodovias. Vou ter que pagar um tanque de gasolina, né, mais ou menos uns 120, R$ 130, e mais R$ 80 para voltar. Ou seja, para ir e voltar de uma cidade que está no mesmo estado do que eu gasto mais de R$ 300. É acessível para todo mundo? É perfeito. A Bandeirantes, nossa, sensacional a rodovia. Mas é acessível para todo mundo? Creio que não, né? Então, mesma coisa as questões da comunicação. Ah, professor, mas hoje mais pessoas têm celulares. Beleza. Só que se você for pensar, há uma tendência, por exemplo, de uma nova tecnologia. Um celular mais rápido. Um celular que te permite ter maiores inovações. Então não estou falando que os mais pobres não estão melhorando. Claro que eles estão, né? É como se fosse assim, ó. A Tanzânia estava aqui, os Estados Unidos estavam aqui. Os Estados Unidos, a Tanzânia subiu um pouquinho, os Estados Unidos subiu muito mais. Então há uma tendência de aumento dessa desigualdade, fruto também do processo de globalização, segundo Milton Santos, tá? Cara, e só pra gente finalizar, que eu sei que é uma dúvida de muitos alunos. Professor, eu, por exemplo, vejo lá, sei lá, a questão do Brexit, a questão, por exemplo, sei lá, da saída do Trump do Acordo Climático de Paris. Isso não é um atentado à globalização? Porque a globalização é essa integração. A gente vê hoje alguns governos, Polônia, Hungria, Itália, o próprio Brexit, o Trump, por exemplo, o Brasil em menor grau também, criticando essas instituições que teoricamente promovem a globalização. Segundo essas lideranças, isso não é globalização. Segundo essas lideranças, isso seria globalismo, que é diferente de globalização. Percebam aqui que eu até coloquei um OBS, coloquei separado, né, do restante da aula, por quê? Porque isso ainda carece um pouco mais de estudos científicos. Fala um grande autor que fala sobre globalismo. Não tem, galera, tá? Um autor assim, respeitado pela academia e tal. Não existe isso, pelo menos por enquanto não, tá? Mas o que seria a ideia do globalismo? A ideia do globalismo é que, a partir de pautas aparentemente interessantes, por exemplo, a questão climática, a questão das migrações, respeito aos direitos humanos, existem grandes burocratas internacionais, o George Soros é o maior caso disso, né, o que eles acusam aí de globalismo, que querem interferir nas pautas nacionais, tirando a soberania desses países. Por exemplo, a questão do Brexit. Por que o Reino Unido, isso é antiglobalização? Isso seria antiglobalismo, segundo eles. Por que o Reino Unido quis sair da União Europeia? Porque, segundo o Reino Unido, o bloco é legal. O Nigel Farage, né, um dos grandes parlamentares, disse isso. Olha, não é que a gente odeia a Europa, a gente gosta da Europa. A gente odeia a União Europeia. Essa burocracia, Comissariado Europeu, Parlamento Europeu, Banco Central Europeu, um exército único ali. Então eles não gostam dessa interferência nacional. E é por isso que eles estão saindo. A questão do Acordo Climático de Paris, por exemplo. Por que o Trump saiu? Porque o Trump, segundo ele, diz que ainda não há evidências concretas de aquecimento global, segundo o Trump, beleza? E que no futuro próximo o Acordo de Paris ia querer ficar interferindo na soberania norte-americana. Eles vão querer o quê? E se eu não reduzir as emissões? Eles vão invadir o meu país? Vão me obrigar a reduzir a força? Então, isso que vem acontecendo, aparentemente essa ascensão desse nacionalismo e esse movimento anti-globalização, segundo esses nacionalistas, é antiglobalismo. Tudo bem? De novo, é uma observação. Dificilmente isso aqui vai querer uma provinha para vocês, porque ainda não existe um grande autor respeitado nas academias que fale sobre o assunto. Certo, galera? Deu para entender essa aulinha? Então, se vocês entenderam, já deixa seu like, se inscreve no canal.
Tem outros vários vídeos aqui, né, principalmente de geografia física, mas também outros temas que a gente vai construindo e colocando aqui. Divulga pro seu amigo que tá prestando vestibular, que quer saber a matéria da prova e tal, que acho que vai dar uma boa ajuda pra ele, beleza? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau!